você que nos acompanha desde as 6 da manhã aqui na nossa Rádio Conexão Viva. Agora também você nos acompanha pelas nossas redes sociais, Facebook e também canal Conectados ao Sagrado no YouTube. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando, mais uma manhã começando. E a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, também renovou-se nesta manhã sobre a minha vida e sobre a tua vida. Glórias a Deus. E é esse Deus glorioso, misericordioso, Criador dos céus e da terra, a quem nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, a Ti toda honra, toda glória e toda adoração. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por esta oportunidade, ó Pai, de vivenciarmos o Teu Evangelho e vivermos as bênçãos que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Bênçãos e promessas. Em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, Pai. Repreenda, ó Deus, neste dia, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de rancor, de mágoa, de inveja, todo espírito de vício, de prostituição, e que o Teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, obrigado, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. É isso aí, mais um dia começando. E nada melhor do que começarmos com uma boa palavra de Deus para termos um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. E nesse dia eu quero falar sobre a importância do sábado e a misericórdia do Senhor. O texto que nós vamos falar está ali em Mateus 12, do versículo 1 ao 14. Mas eu quero começar com versículos 1 e 2 do capítulo 12, que diz o seguinte: Naquele tempo passou Jesus pelas searas, num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. O texto de Mateus, capítulo 12, versículo 1 ao 14, narra um encontro de Jesus e seus discípulos com os fariseus num dia de sábado. Então os fariseus acusam os discípulos de colher espigas no sábado, o que consideravam uma violação do mandamento do sábado, que era o mandamento de guardar o sábado. Jesus responde a essa acusação citando o exemplo lá no Antigo Testamento de Davi, quando teve fome e entrou no templo e comeu e se alimentou do templo. E afirmou também a sua autoridade como Senhor do sábado. E em seguida, na sinagoga, Jesus curou um homem com a mão ressequida, mirrada, no sábado. Então isso aí provocou a ira dos fariseus, que planejavam a sua destruição. Então, eu quero trazer alguns pontos nessa manhã. Primeiro ponto é o significado do sábado, de Mateus capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós lemos aqui, né? Então ali nós temos a acusação dos fariseus. Então os fariseus acusam os discípulos de Jesus de violar o sábado e colher espigas. Na realidade era de violar o mandamento, um dos mandamentos, né? Que um deles que esse mandamento era justamente de guardar o sábado. Então ali Jesus cita no versículos 3 e 4 o exemplo de Davi. Jesus citou esse exemplo mostrando que em casos de necessidade o sábado pode ser flexibilizado. Ok? Então a autoridade de Jesus ali é mostrada no sábado, ou seja, Jesus declara a sua autoridade como Senhor do sábado, mostrando que sua vontade está acima de regras religiosas, sabendo que era um mandamento, né? Mas o sábado era um dom de Deus, estava ali como um dom de Deus. Lembrando que o sábado foi instituído por Deus como um tempo de descanso e adoração. Ok?
Quando o Senhor trabalhou, no sétimo ele descansou, e nos mandamentos que ele deu lá a Moisés, mandou guardar o sábado. Então, o segundo ponto é justamente aí, a misericórdia de Jesus, que vai do versículo 9 até o 13. Então entra ali aquele ponto da cura do homem com a mão mirrada, a mão ressequida. Então Jesus cura o homem no sábado, demonstrando sua misericórdia, sua compaixão, seu amor e poder no sábado. Todos os dias pertencem ao Senhor. E é a misericórdia e o seu amor em nossas vidas que faz com que o nosso dia seja alegre, abençoado e próspero. Mas isso despertou a ira dos fariseus. Ou seja, os fariseus ficaram indignados com Jesus por ter curado o homem no sábado e planejavam a sua destruição. Ou seja, inveja, ódio, porque o que Jesus fazia, os religiosos não podiam fazer. Ou seja, os religiosos não conseguem fazer aquilo que verdadeiramente o servo de Deus, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, que vivencia os milagres, os religiosos não conseguem vivenciar milagres, porque eles são religiosos. Eles agiam mais por religiosidade do que por temor. Então, aí entra o detalhe da prioridade da misericórdia. Então, Jesus nos ensina que a misericórdia é mais importante do que os rituais religiosos. A prática do amor é mais importante do que o ritual religioso. É a mesma coisa de dar alguma coisa a quem estiver precisando, tirar uma foto e depois pegar de volta, só para sair na foto. Sem amor, sem misericórdia. É só a autopromoção. Então, aqui nós temos o exemplo de Jesus como modelo a nós, que nós devemos seguir. Nós vamos ficar do lado dos religiosos ou do lado de Jesus. Aqui era um confronto entre Jesus e os religiosos. Talvez nos dias de hoje esteja ocorrendo também esse confronto entre estarmos ao lado de Jesus ou estarmos com os religiosos. Então, o que tem a diferença de um do outro é a palavra. Jesus diz assim: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesmo que testifica de mim. É um confronto. Então, o que separa o religioso do temente a Deus é a palavra. Então, por isso que Jesus também falou para os religiosos nesse sentido, né? Certa vez. Em Lucas 6,36, que eu quero ler aqui com vocês aqui, ó. Lucas 6,36 diz o seguinte: sede misericordiosos, como também misericordioso é vosso Pai. Eles falavam tanto de Deus, os religiosos normalmente falam de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus exige amor e misericórdia. Né? Então devemos seguir sim o exemplo de Jesus, sendo misericordioso como o nosso Pai Celestial é misericordioso. E é a misericórdia de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos, senão já seríamos consumidos. E em Hebreus 4, Hebreus 4, 9 e 10, diz assim o texto: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Né? Então, sábado como um tempo de descanso e adoração. Quando você faz algo por alguém, você está adorando a Deus na tua ação, porque você está demonstrando o amor de Deus. Então, o sábado é como um dia de descanso. O sábado foi criado para ser um dia de descanso físico e espiritual, mas não quer dizer que, por exemplo, Jesus, certa passagem,
Jesus diz assim: e se um gado estiver passando fome, você vai deixar ele morrer de fome? Você não vai colocar o feno para ele comer, o capim? Claro que vai. Então, é muita hipocrisia, né? Jesus combate a hipocrisia dos religiosos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, o sábado foi instituído ali, foi criado para ser um dia de descanso físico e espiritual. E em Êxodo 20, versículo 8 ao 11, ali é a oportunidade para adoração, ou seja, o sábado também é um tempo sagrado para adorar a Deus e buscar comunhão com Ele. Ok? E também em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, que Paulo, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ali é falado também sobre a importância do equilíbrio, né? Ou seja, devemos equilibrar a observância do sábado com a compreensão da graça de Deus, da misericórdia e do amor de Deus. Simples assim, ok? E Isaías 58, versículo 13 ao 14 ali, que fala de honrando a Deus no sábado em si, Deus nos chama a honrá-lo no sábado, buscando sua vontade e desfrutando de sua presença no sábado. Ou seja, exige ação de misericórdia, de amor, compaixão no sábado. Ok? Então eu quero concluir aqui dizendo, queridos, que o texto de Mateus, capítulo 12, versículo 1 ao 14, nos apresenta uma lição valiosa sobre a importância do sábado e a misericórdia de Jesus. Ou seja, a religiosidade e a misericórdia e o amor e a compaixão de Jesus. Então, a observância do sábado é um ato de obediência a Deus, um tempo de descanso e adoração, que Ele possibilitou, que Ele nos deu como presente. Mas, né, devemos entender que a misericórdia e o amor ao próximo sempre tem precedência sobre regras religiosas. Jesus, como Senhor do sábado, nos ensina que o sábado foi feito para o benefício do homem e não ao contrário. Então ele demonstrou a sua misericórdia ao curar o homem com a mão mirrada, mesmo sendo no sábado. Ele colocou a religiosidade de lado. E aqui ele enfatiza que a compaixão é fundamental para a nossa jornada espiritual. Assim como a misericórdia de Deus é que possibilita as bênçãos na nossa jornada espiritual também, independente qual seja o dia. Quantas pessoas foram hospitalizadas e no sábado receberam alta para vir para casa? Quantas? Quantas pessoas não receberam milagres no dia do sábado? Portanto, que nós possamos honrar o sábado, mas também viver um coração misericordioso, seguindo o exemplo de Jesus, e que possamos encontrar equilíbrio entre a observância religiosa e a compaixão, lembrando que o amor ao próximo é a essência da lei. Que possamos buscar a Deus no sábado e em todos os dias, para desfrutarmos da sua graça, misericórdia, enfim, para desfrutarmos do amor de Deus, ok? Então, precisamos ter cuidado com a religiosidade, cuidado que os fariseus não tiveram. Eles eram tão religiosos que não identificaram Jesus como o Messias. Eles eram tão religiosos que não conseguiram identificar o que a lei falava acerca do Messias e que estava acontecendo, ocorrendo e se cumprindo em Jesus. A religiosidade impediu que eles vissem o Filho de Deus andando entre os homens. Sabe? A religiosidade dele impediu, como também a religiosidade tem impedido muitas pessoas de receberem milagres nos dias de hoje. Tem impedido pessoas de viverem o evangelho pleno, o evangelho de Jesus. Amém, queridos? Então, que o Senhor nos abençoe
e tenha misericórdia de nós a cada dia. Amém? E para